pagou, hein? E então, sem terno, né? O carpete com meus amigos. Meu presidente, Também aqui, ó. meu candidato a prefeito, não, deu mais ou menos. Vai ficar uma charada. Esse, Ah, não. Nossa, aqui embaixo, não, aqui embaixo não tem não. Porque a gente... Final de mandato, tem dois Bom dia, senhoras e senhores. Vamos dar início aos trabalhos do ENESUL deste sábado com o painel Caminho das Pedras na Profissão. Pediria a gentileza de não esquecerem seus celulares, por favor, de modo silencioso. Para coordenar os trabalhos, chamamos o economista Antônio da Luz, por favor. Antônio da Luz é graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Economia pela URGS e doutorando em Economia do Desenvolvimento pela PUC. É um dos economistas brasileiros que participam do relatório Fox do Banco Central. Foi escolhido pelo Corecon economista do ano em 2017. É professor titular dos cursos de pós-graduação na ESPM e atua atualmente como economista-chefe do sistema Farsul. Alô, bom dia a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado ao Corecon, cumprimentando nosso presidente Rogério. Queria cumprimentar também os demais presidentes dos demais Corecons que aqui se encontram, agradecer ao convite de participar desse debate, e um debate que acho ser um dos mais importantes. Talvez não um dos mais importantes para quem está aqui, para esses nomes brilhantes que eu vou começar a chamar agora, mas sobretudo para as pessoas que estão aí. E eu diria, de maneira especial ainda, os mais jovens. Esse painel tem o propósito de discutir os caminhos das pedras que economistas consagrados, como esses que eu vou chamar agora, quais foram os caminhos que eles percorreram ao longo da sua vida, o que eles entenderam ao longo da trajetória, e esse foi o desafio que eu passei para cada um deles. Pensar o seguinte: o que tu gostaria de saber antes que agora tu sabes, e que talvez tivesse te ajudado na tua trajetória quando tu estavas lá no início, quando tu estavas lá no ponto de partida, seja na graduação ou recém-formado. O que talvez, se tu tivesse ouvido de alguém que já tinha uma trajetória, alguém que já tinha um reconhecimento profissional, o que tu gostaria de ter ouvido que talvez tivesse facilitado esse teu caminho, essa tua trajetória? E para ele, eu vou começar então a chamar o Alexandre Barbosa. O Alexandre Barbosa, que é um grande economista do Estado do Rio Grande do Sul, ele é formado pela URGS, ele é mestre em economia também pela URGS, Economia Internacional, e doutor em economia aplicada também pela URGS. Ele já trabalhou em várias entidades empresariais do Estado, Federação, Fieres, é professor convidado de finanças na Unicinos, e hoje ele é superintendente na área de riscos e economia do Sicredi. O Alexandre, para o nosso orgulho, diversas vezes foi e continua sendo top 5 do relatório Fox do Banco Central, o que coloca a instituição em que ele trabalha entre as mais respeitadas do país. Então, eu queria convidar para estar sentado comigo aqui o Alexandre Barbosa. Para também nos ajudar nesse desafio, eu queria convidar o economista André Lenz. O economista André Lenz, que é formado pela URGS, ele é pós-graduado em gestão de empresas pela Unicinos,
e tem especialização em Venture Capital pela MVCA dos Estados Unidos. Na CRP desde 2001, possui 17 anos de experiência na indústria de investimentos de Private Equity e Venture Capital, em mais de 50 operações realizadas, bem como no segmento de fusões e aquisições. Ele é responsável pelas áreas de análise de investimentos e monitoramento das investidas, trabalhando na governança e no direcionamento estratégico e operacional das empresas, adquirindo vasto conhecimento em diversos setores. Com 50 operações dessas, realmente deve ter o menor de um conhecimento na área. Por favor, André Lenz, se una a nós. Para dar um colorido aqui no meio dessa parede masculina que se formou aqui, nós queríamos convidar a Gina Paladino, que é economista formada pela Universidade Federal do Paraná, com diversos cursos de extensão em economia e especialização, tanto pelo CNPq como JICA do Japão. Ela é mestre pela Federal de Minas e também pela Universidade de Paris. Ela tem mais de 30 anos, por favor, Gina, fique à vontade. Ela tem mais de 30 anos de experiência dedicados ao planejamento e gestão de programas e projetos na área de tecnologia, inovação, indústria, empreendedorismo, cooperação, universidade de empresa e economia criativa. Então vejam que estamos recebendo hoje uma economista que tem 30 anos de experiência numa área do futuro. Que coisa boa para nós, que privilégio nosso tê-la aqui. Eu gostaria de chamar também o economista Jairo Eduardo de Barros Alvarez. Ele é economista, ele tem MBA em Finanças pela FIA, ele tem pós-MBA em Inovação Estratégica pela HSE e ele é mestre em Economia pela URGS. Ele trabalha na CPFL de Piratininga e ele é responsável pela definição de estratégias de atuação da CPFL. Um setor extremamente importante e que nós temos uma série de gargalos e que certamente ele se vê todos os dias diante de decisões extremamente importantes, não só para a empresa, mas também para o país. Por favor, Jairo. Do Paraná, eu queria convidar o Luiz Antônio Rubim. O Luiz Antônio Rubim, que é economista, formado pela Federal do Paraná e também diplomado em letras com francês pela PUC do Paraná, sendo professor de português durante 35 anos. Ele é técnico analista de projetos do PRDE durante 27 anos. Ele é um mediador capacitado pelo IMAP. Ele é mediador e árbitro atuante na CNA CREA do Paraná e na CNA Paraná. Então, um profissional da área de mediação, que também é uma área bastante, que cresce muito aqui no nosso país e que vai cada vez mais ganhar espaço na nossa economia. Eu queria também convidar para contribuir com esse painel, com a sua experiência, o professor Milton André Stella. O professor Milton Stella, ele é formado em Economia pela URGS, ele tem mestrado pela University of Maryland e é doutor em Economia pela URGS. Ele é diretor de Pró-Reitoria de Administração e Finanças aqui da PUC e foi coordenador do Departamento de Ciências Econômicas também aqui da PUC. O Milton Stella, ele tem uma vasta experiência na área de concessões e parcerias públicos-privadas da Secretaria de Planejamento do Estado, onde ele atuou entre 2015 e 2016.
E ele também foi secretário-geral de governo adjunto do governo do Estado, sendo responsável pela gestão de projetos prioritários do gabinete do governador. Para a alegria de uns, ele foi diretor do Esporte Clube Internacional em 2014, onde o Inter empilhou uma série de títulos. Também atuou como economista da Fieres e do BRD. Por favor, Milton. Antônio, ótimo, até mediano. É o melhor, cara. É ótimo. Ótimo. Nós gremistas, então, vamos ouvir com atenção para ver como é que se fizeram para ganhar aquele monte de título naquela época. Eu, por fim, queria convidar o Ricardo Engler, que ele é formado pela URGS e participou do Conselho de Implantação do Polo Petroquímico. Ele iniciou a sua carreira na área financeira do Badesul, onde foi chefe do departamento financeiro. No Banrisul foi técnico do Departamento de Investimento e Desenvolvimento, diretor de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros e diretor comercial. Foi também diretor técnico da Junta de Coordenação Financeira do Estado e diretor-presidente da Caixa de Administração da Dívida Pública do Estado. Ocupou o cargo de secretário adjunto da Fazenda no governo Brito e no governo Ieda ele foi secretário. No período de 2009 a 2011, foi secretário da Fazenda do Estado. Ele foi eleito recentemente presidente do Sindicato dos Hospitais Beneficentes, Religiosos e Filantrópicos do Rio Grande do Sul e é diretor financeiro da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre desde 2011. Por favor, Ricardo. Mantendo a ordem de todos os colegas que foram chamados, já estamos com o nosso time completo, e eu gostaria de começar e dar 10 minutos para o Alexandre Barbosa contar para nós e dividir conosco as experiências que ele teve, que foram importantes na sua formação profissional e que ajudaram ele a chegar aonde ele chegou, e que se ele talvez tivesse ouvido esses conselhos lá no passado, ele tivesse chegado antes, tivesse atalhado esse caminho e quem sabe hoje fosse um profissional ainda melhor. Por favor, Alexandre. Obrigado, Antônio. Obrigado ao Corecon pelo convite. É um prazer tentar contribuir para a audiência e falar um pouquinho da história. Bom, eu comecei, como já foi dito pelo Antônio, comecei na Federação, trabalhei como consultor econômico por pouco tempo, logo depois eu fui para a Fieres, onde trabalhei com uma equipe fantástica, com uma pessoa que era nosso gestor na época que eu admirava, e enfim, aqui já vai o primeiro conselho: sempre que vocês tiverem uma oportunidade de trabalhar com alguém que vocês admirem, agarrem essa oportunidade. E usem ela em seu favor, tanto não só nas habilidades técnicas, mas profissionais e pessoais. Isso é fundamental, estar próximo de quem se admira. Eu tive essa oportunidade quando trabalhei na Fieres. Depois fui para o Sicredi e, enfim, trabalhei até então, nesse período todo, como analista econômico, consultor, enfim, e depois no Sicredi fui crescendo, enfim, e passei a ter cargos de gestão também, coisa que eu acho que é um outro tema fundamental para a gente falar aqui. E eram habilidades novas que eu tive que desenvolver, porque isso praticamente nós não aprendemos na faculdade, enfim, então foi um dos grandes desafios que eu tive na profissão. Um ponto fundamental é o seguinte: o economista, por natureza, ele vai ser um consultor. A vida inteira um conselheiro, um consultor, enfim, por mais que ele faça análises, olhando o que aconteceu no passado, ele vai ser um consultor olhando para frente. Então, o que é crucial aqui é ter uma grande capacidade de comunicação.
E aí a comunicação, não só escrita, porque muitas vezes isso vai ser feito por relatórios, enfim, mas uma grande parte da comunicação, da capacidade de ter a flexibilidade da comunicação oral, ter facilidade para isso. Quem não tem que buscar, existem alternativas para isso, para melhorar. Eu vejo que muitas vezes muitos economistas extremamente, tecnicamente, muito capacitados têm uma barreira nessa capacidade de comunicação. Então, se a gente vai ser um consultor, um conselheiro a vida inteira, e tecnicamente é capaz de correr atrás de estudar, de ter realmente capacidade técnica de alto nível e tiver uma barreira na capacidade de comunicação, nós vamos ter um limitador grande na carreira. Então esse é um ponto fundamental. Então eu vou dividir um pouquinho o que eu vou falar do que se chama de hard skills, que são as habilidades técnicas, e as soft skills, que são essas capacidades comportamentais, né? Então, do lado das hard skills, é fundamental, então, estudar o máximo possível, porque hoje está cada vez mais difícil se diferenciar pelo hard skill, né? Hoje em dia, a quantidade de mestres que se tem hoje, né, é muito maior do que se tinha no passado. Há uma dificuldade grande, inclusive, o mercado aos poucos vai aprender, mas ainda é muito difícil o mercado diferenciar esses títulos, né? Então, eu sou mestre, não interessa muito por onde por vezes se aceita o rótulo de mestre. Então, é difícil se diferenciar por aí, só para dar um exemplo, né, de uma titulação. Tem que saber inglês, né? O inglês já não é mais diferencial, é pré-requisito, né? No mínimo, ler, eu diria que se comunicar também, e no terceiro nível escrever, mas é fundamental. Então, isso foram dicas que eu recebi no passado, que eu estou repassando, porque foram extremamente úteis para mim. Então, não parar de estudar, e hoje estudar inglês é muito mais fácil do que era no passado, inclusive, no começo, claro, né, com cursos formais, etc., mas para continuar é muito mais fácil, né, do que era no passado. Então, hard skill, a base quantitativa é fundamental. Eu acho que também é outro limitador na carreira, quer dizer, um economista que tem uma base quantitativa, além de todo o resto, todo o conhecimento que é necessário na economia, a base quantitativa te permite ir além, né? Em vários segmentos. A base quantitativa vai ser um pré-requisito também. Então, eu entendo que é fundamental também nessa base, falando das habilidades técnicas. Escrita, eu falei, mas vou falar de novo nessa parte. Escrever é extremamente importante. Se comunicar, quando a gente fala, cometer algum erro eventual, é aceitável. Mas na escrita, por vezes, eu sou extremamente técnico e capacitado e escrevo errado. Isso tira uma credibilidade de um texto, de um relatório, muito rápido. Quer dizer, a pessoa escrever mal, em tese tem tempo, né, para revisar, etc. E mesmo assim o texto mal escrito é algo muito ruim. Então, português não é uma língua fácil, é extremamente complicado, mas ter cuidado na escrita, isso é fundamental. Então, a base é muito importante, que vocês já tiveram, né, no ensino fundamental e no segundo grau, agora estou antigo, né, no ensino médio. Enfim, é fundamental, mas tomar cuidado na escrita. Estou falando isso em hard skill, né? Em soft skill é muito importante que vocês tenham, por isso eu falei de pessoas que se admiram, né? Às vezes a gente admira uma pessoa, prestar atenção em como ela reage à tomada de decisão, à gestão de pessoas, à resolução de conflitos, todos esses temas que muitas vezes os economistas deixam de lado, acham, por vezes até menosprezam, acham que não é relevante. Em algum momento da carreira de vocês, para continuar crescendo nas empresas, isso vai ser fundamental. Então, e para que não fique na tentativa e erro, ler a respeito é importante e se espelhar em alguém que vocês consideram que tem essa capacidade. Então, muita atenção para isso, porque eu mesmo fui alguém que menosprezou isso no passado e sentia dificuldades quando precisei assumir um cargo de gestão. Então, acho que esse é um ponto fundamental para que vocês tenham menos obstáculos
na carreira de vocês. Outra coisa importante, eu sei que o mercado de trabalho hoje não é, a gente tem muita dificuldade, mas enfim, se vocês tiverem opções dentro da empresa ou em outra empresa, ou oportunidades que vocês tiverem, um conselho que me foi dado no passado e eu achei interessante procure, na medida do possível, sem mudar muito aquilo que vocês gostam de fazer, sempre que tiver oportunidade, estar mais próximo do topo da empresa, das pessoas que realmente mandam na instituição. Então, isso facilita muito o crescimento. As pessoas capacitadas e que têm acesso a quem está mais acima da instituição têm uma perspectiva, por vezes, mais rápida na carreira. Mostrar o trabalho para quem manda sem muitos intermediários. Por vezes, às vezes até cargos mais elevados, por incrível que pareça, podem ficar mais distantes de quem está no topo da instituição. Então, essa é uma sugestão sempre que possível, não deve se prostituir por conta disso de forma nenhuma, ou seja, procurar temas que não são mais interessantes ou aqueles que eu gosto para fazer isso, mas na medida que for possível optar por isso. E, enfim, outro ponto que aí eu passei também, Antônio, por vezes a gente busca no curto prazo uma valorização, uma oportunidade que existe dentro da empresa ou mesmo em outra empresa por algo que no curto prazo vai dar 10, 15% de aumento e naquele curto prazo isso parece muito importante. E salário é um motivador, sem dúvida nenhuma, mas em 3 meses ou 6 meses, 10, 15%, às vezes um pouco mais do que isso, deixa de ser um motivador. E o que vai valer realmente é fazer o que se gosta e estar próximo de pessoas que se admiram. Então, eu acho que, por vezes, a gente pensa no curto prazo, isso vai me ajudar, vai ajudar agora, mas pode ser um problema ali na frente. Por fim, para encerrar, o meu tempo está esgotando aqui, optar por empresas sempre que possível, então, de novo, falando do mercado de trabalho mais aquecido, hoje, por vezes, não se tem tanta oportunidade, mas buscar empresas que estão em crescimento. Eu tive a oportunidade, então, na época, quando eu entrei no Sicredi, crescia 20% ao ano, até hoje, faz mais de 10 anos que eu estou lá, e cresce 20% ao ano. Isso faz com que empresas que estão em crescimento, estão, por vezes, até mais jovens, enfim, geram muito mais oportunidades para as pessoas que nessa empresa trabalham. Então, enfim, eram algumas das sugestões que eu tinha, enfim, fico à disposição depois se houver perguntas. Obrigado, Antônio. Eu te agradeço. Nós é que te agradecemos. Eu fiz um rápido resumo aqui dos principais insights que o Alexandre trouxe. Trabalhar com quem se admira, e isto eu acrescentaria uma palavrinha para deixar mais explícito, que é humildade. A gente tem que ter humildade de admirar as pessoas. Isso de fato é um alavancador na carreira de todo mundo. Ter a humildade de reconhecer que tem pessoas muito melhores e a gente saber onde a gente vai chegar. Comunicação, ter uma boa comunicação, ter um bom conhecimento da língua inglesa, não parar de estudar jamais, saber aonde se quer chegar e não desviar da sua trajetória, da carreira por conta de uma vantagem de curto prazo, e apostar em empresas que estão em crescimento. Eu gostaria agora de pedir as contribuições do André. Bom dia a todos, obrigado ao Antônio e aos demais integrantes aqui do painel e também ao Corecom pelo convite. É um prazer aqui a gente poder compartilhar um pouco da nossa vivência, da nossa experiência e das minhas opiniões aí, que a gente vê do profissional economista aí no mercado de trabalho. Então eu começo falando um pouco sobre a minha atuação, a minha formação, e a partir disso depois eu introduzo alguns comentários, algumas observações aí, sobre o profissional de economia no meu ambiente, e também contribuições para a formação de você. Então, da mesma forma aí que o Alexandre pontuou, assim, como profissional de economia, como enfim, um profissional do mercado de trabalho, nunca deixar de estudar, nunca deixar de crescer, a gente sempre tem mais coisas a aprender. Então, eu também
começo falando aqui como da minha formação, né, da relevância, né, dos mestres, né, e logo no início lá da faculdade eu tive a honra, né, de poder vencer o primeiro desafio, né, no curso de economia, que foi a cadeira de microeconomia, né, com um professor na época bastante forte, né, e enfim, vencido aquilo, entrei numa bolsa e tive o prazer de ter um ano de trabalho de pesquisa numa bolsa como professor e com colegas foi muito positivo, né, para ampliar conhecimentos do mundo, vamos dizer, um pouco acadêmico, né. Logo em seguida entrei num estágio, né, na empresa que eu atuo até hoje, que é a CRP, né, e ali eu tive também, desde então, né, o prazer de poder ter a contribuição de outros mestres, né, e o principal deles aqui é o Clóvis, né, da plateia, né, e ao longo dos anos eu venho aprendendo com ele, com os demais sócios e demais integrantes da nossa equipe ali, um pouco mais dessa formação e de como se posicionar, né, no bom profissional, todos nós, né. E aí a CLP, o que a gente faz? Depois eu faço o link, né, com as minhas opiniões da experiência. Então, na CLP, o que a gente trabalha na gestão de recursos, né, como fundos de investimento, de participações em empresas e assessoria financeira em fusões e aquisições. Então, o nosso dia a dia ali, né, é estar olhando, estar interagindo com o mundo de negócios, né, com empresas, né, e aí não numa área específica, mas sempre no contexto geral, né, de uma corporação, né. Então, ali a gente vai estar estudando e analisando e discutindo, né, o mercado, quais são as tendências, quais são as dinâmicas de crescimento e oportunidades, né, como é que aquela empresa está inserida nesse mercado, né, a performance de seus produtos, de suas tecnologias, né, se elas estão aderentes à demanda que aquele mercado tem, né, se as pessoas, se a equipe, né, o que aquela empresa dispõe, né, está aderida, né, a entregar, né, um comportamento, uma performance positiva, né, quais são os aspectos financeiros desse negócio, né, então, custos, rentabilidade, processos, modelos de gestão, né, como é que isso estão formatados, né, para poder trazer um bom resultado, né. Então, todo esse ambiente das empresas, né, tanto quando eu estou fazendo um investimento, acompanhando um projeto, né, buscando retorno no futuro, né, ou uma oportunidade específica, mais transacional, ali, de fusões e aquisições, né, eu também analiso esse contexto como um todo, né, e aí a gente aplica as disciplinas diversas, né, que a gente tem nas cadeiras, né, da faculdade, né. Então isso ao longo do tempo a gente vai fazendo e vai trazendo, né, cada vez à memória, assim, aquelas leis e os estudos, né, da microeconomia, da macroeconomia, a lei da oferta e demanda, a aplicação de preços, né, determinação de preços, né, as questões também da macro, né, assim, câmbio, juros, inflação, enfim, como isso impacta, né, lá o meu dia a dia dentro de uma empresa, né, e também nas demais disciplinas, né, de análise de investimentos, retorno, né, a parte financeira toda de contabilidade, custo, então só fazendo esse apanhado aqui, né, que realmente a nossa vivência, a nossa necessidade, né, de ter conhecimentos, né, bastante ampla quando eu estou olhando uma empresa como um todo, né. E aí eu entro um pouco já, né, na questão do profissional economista, né, como é que a gente se encaixa nesse ambiente, né. E aí a gente também foi aprendendo e vendo ao longo do tempo, assim, que a nossa bagagem, né, de formação como economistas, assim, ela tem esse mérito, né, eu sempre brinco assim, não nos dar um conhecimento muito específico de alguma coisa, mas nos dar poucos conhecimentos, ou enfim, talvez saber um pouco de muitas coisas, né. Então essa visão mais abrangente, mais holística, né, que eu poderia até dizer, do profissional de economia, né, da nossa formação, nos capacita, né, para fazer essas análises mais macro, né, do ambiente, do mercado, da economia política e mesmo da empresa. Uma empresa é um organismo vivo, né, ele é um sistema, né, com inúmeras variáveis, né. Então, poder, na medida que eu estou olhando mais de cima, né, como a gente comentou assim, né, mais, vamos dizer, nos primeiros níveis, né, tomando decisão, interagindo na estratégia, né, eu poder entender também as variáveis externas, né, as variáveis macros e também as micro, né, a questão lá de que aquele processo, aquele produto está bem ou não está bem no seu desenvolvimento para ir ao mercado, né,
aquele profissional daquela área está interagindo bem ou não na sua função, né? Então, a gente, na medida que tem essa visão mais macro, né, como economista, a gente tem essa capacidade de fazer conexões, e aí também é um conselho, assim, né? Tenha sempre essa visão crítica, né, do todo, mas buscando entender as interconexões, né, entre as mais diversas variáveis, né, do nosso ambiente econômico e político, né, porque a gente daria como o Trump dá uma tweetada, né, não pela tweetada, mas pela sua ingerência, né, numa determinada variável, o quanto isso afeta o meu dia a dia aqui, né? Então, desse ambiente macro, quando a gente vai lá atuar numa empresa, né, a nossa opinião, o nosso conselho, né, como economistas, né, ele tem que estar sempre buscando entender as consequências, né, de uma mudança numa variável, quanto isso tem no impacto no todo, né. E aí, interagindo também sobre outras circunstâncias, assim, né, busquem experiências, né, busquem conhecimentos complementares, né, e aí nessa fase inicial de carreira, assim, eu sempre motivo, né, com quem eu converso, né, e estudantes ou recém-formados a buscar, né, eventualmente estágios diferentes, experiências, né, que possam dar skills, né, complementares, né, para a formação, né, e depois, ao longo do período, né, de agregação de experiências, né, mais na formação profissional, por outro lado, a gente preza, né, que o profissional busque uma continuidade, né, no seu ambiente, né. Sempre vai ter coisas a aprender no seu ambiente, cresça junto com ele, avance junto com ele, mas talvez nas fases iniciais, assim, eu sempre prezo, assim, buscar mais experiências, né, para ampliar o conhecimento e a visão, né, do que a gente quer fazer, né. E aí também outra recomendação, assim, busquem o que vocês gostem, né, assim, busquem se identificar em algo que seja apaixonante, assim, né, e aí a gente vai poder se realizar muito mais, né. Não adianta querer forçar ou ficar, enfim, numa determinada experiência, numa vivência profissional, né, se a gente não está identificado com aquilo, né, tem que realmente gostar disso, né. E aí eu lembro, compartilhando experiências, assim, fases, né, da minha formação, né, que era estagiário e aí sempre já sendo imbuído, né, de alguns desafios, né, mas dessa fase inicial, depois quando a gente foi crescendo, enfim, novos desafios, né, de negociação, novos desafios de interação, né, com camada superior, vamos dizer assim, né, da tomada de decisão lá no dia a dia das empresas, né. Assim, tudo isso a cada etapa, assim, a gente foi crescendo desafios e é muito gratificante ter essa oportunidade e realmente ver as coisas acontecendo. Então, assim, busquem este espaço, né, se posicionem, né, e sejam gratos também por isso. Então, recuperando um pouco aqui da humildade também, assim, sempre busquem aprender algo mais e crescer com isso, né. Só um adendo final aqui, terminando o tempo, né, assim, além de todo esse engajamento e essa vontade de crescer profissionalmente, isso, se você tiver aderido a isso, vai te trazer também a realização profissional. Eu brinco aqui que a economia, com os nossos colegas da faculdade, tem alguns aqui presentes, a economia me deu algo que é o mais valioso de tudo, né? Enfim, a minha esposa também é economista, conhecida ali nas cadeiras da faculdade, hoje, enfim, uma família linda lá, né, com 2 filhos. Então, esse lado também da família, né, e, enfim, a vida pessoal, né, não deixe isso de lado. Então, o balanceamento, né, entre os desafios e as perspectivas, né, profissionais, acadêmicas, profissionais e de conquistas, né, nessa vida, compartilhem bem, equalizem bem isso com o lado pessoal, que isso também vai ser muito relevante ao longo da vida, isso que acho que vale mais, né, do que talvez títulos ou conquistas profissionais, né. Então, balanceiem bem essa parte também. Alô, muito obrigado, André. Vou fazer um breve resumo nesta da nossa sempre busca por fazer listas e tabelas, né, para depois a gente fazer uma estatística
mais repetitivo aqui. Quem sabe eu quero fazer um gráfico de calor depois. Eu já vi que tem algumas coisas aqui que nós já temos alguns gráficos. Mas o André, ele enfatizou a importância de buscar apoio. Eu achei muito bacana a proposta de buscar apoio de quem desafia. Então, um ambiente desafiador, busca quem está desafiando. Da tua experiência lá com o professor de microeconomia, que depois tivesse a oportunidade de fazer parte do grupo de estudos dele. Conhecer o ambiente do negócio que está inserido, aplicar a ciência econômica, ou seja, não são apenas disciplinas que a gente tem que passar, elas servem sim para muita coisa e talvez esse saber aplicar esse hard skill aqui seja uma chave. Ter consciência da interferência do ambiente externo. A gente não consegue controlar tudo, precisa ter uma visão aberta, fazer estágios que valem a pena e ter gratidão pelo caminho que percorreu. Gostaria de convidar agora a Gina Paladino para fazer nos contar e nos brindar com a sua experiência. Bem, obrigada. Obrigada ao Purecom, os 3 Purecoms pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, meus colegas, nessa manhã. Meu caro presidente Celso Bernardo, presidente do Purecom do Paraná, meu colega. Eu gostaria também de saudar meu grande amigo Clóvis, da CRP do Rio Grande do Sul, um dos grandes gurus que eu tive na minha vida profissional, já que nós estamos falando de gurus da vida profissional. Quando eu estava montando em Curitiba, no início dos anos 90, a 5ª incubadora tecnológica empresarial do Brasil, né? O Clóvis, eu aprendi com o Clóvis que à época era o maior especialista brasileiro em Venture Capital. E eu aprendi muito com ele, vim muito aqui para Porto Alegre para aprender com ele. Ele me ajudou em Curitiba, porque eu tinha que, enquanto economista, nós no Brasil, à época, entendíamos quase nada do que era essa modalidade de financiamento tão nova, tão inovadora para empresas nascentes de base tecnológica. E o Clóvis foi um grande vanguardista no Brasil nessa área. Obrigada, Clóvis. Hoje nós somos grandes amigos e, coincidentemente, nos encontramos aqui como conselheiros do Purecom. A vida é muito bela. Bem, mas voltando ao nosso diálogo, eu tenho o privilégio de conversar e, principalmente, dialogar com vocês que estão aí na parte de cima, né? E tem uma meia dúzia de mensagens que eu acho que, ao longo desses mais de 30 anos de experiência profissional, eu gostaria de compartilhar com vocês. E tenho compartilhado, inclusive, com meu sobrinho Neto, que está com 18 anos, vai fazer vestibular para economia este ano, né? E realmente ele tem buscado exatamente comigo entender, afinal de contas, o que é essa profissão. Então eu tenho feito esse exercício com ele e, nesse sentido, eu posso compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, que eu acho importantíssimo, né? Por que fazer economia? Por que nós fizemos economia e por que nós escolhemos essa profissão? Eu escolhi, não foi um acaso, né? E uma das coisas que eu acho mais primorosa nessa escolha, ter vivido e vivenciado essa formação profissional, é que ela nos dá uma abertura de conhecimento e uma possibilidade de atuação profissional muito grande, seja nas visões macro, né, que ela é primorosa, seja na atuação em diferentes mercados de trabalho, desde mercados de trabalho mais corporativos até enquanto empreendedores, passando pelo mercado financeiro e assim sucessivamente. Isso é muito bom. Nesse sentido, ela é uma profissão muito contemporânea, ela é muito moderna, ela nos abre um leque de opções, ela não fecha, né? E para isso, para quem hoje vive um mercado de trabalho, né, extremamente restrito, as profissões que têm abertura e que dão essa largueza da atuação são hoje, no mundo inteiro, as melhores. As que mais fecham as possibilidades de atuação são aquelas que são menos promissoras. Portanto,
nós estamos num bom lugar, nós estamos no lugar certo. Segundo ponto, que eu acho importantíssimo, e o meu colega anterior disse, enquanto estamos na graduação, a coisa mais importante, exatamente porque nós temos oportunidade de ter contato com várias leituras, de vários autores, de várias tendências e de várias oportunidades, né, de atuação, nós temos que fazer um esforço enorme durante a graduação de autoconhecimento para entender realmente qual é a nossa paixão dentro da economia. Independentemente das tendências do mercado de trabalho, independentemente das possíveis melhores ou menores remunerações naquela conjuntura. Não é isso que é importante. Até porque isso muda ao longo do tempo, né? E nós vamos nos ajustar ao longo do tempo. Então, a questão essencial, do meu ponto de vista, durante a graduação, é qual que é a minha paixão. Isso é essencial, porque se você realmente estiver apaixonado com aquilo que você faz, certo? Você vai fazer bem e vai continuar fazendo o resto da vida, certo? Portanto, não é o meu guru que realmente vai me conduzir, ele vai me ajudar, certo? Mas eu tenho que entender realmente qual é a minha paixão. Se a minha paixão for o mercado financeiro, eu vou me dirigir mais para o mercado financeiro. Se for o mundo do empreendedorismo, é o mundo do empreendedorismo. E se eu achar que o mundo corporativo, certo, é melhor para o meu perfil, certo, eu vou para o mundo corporativo, que não era o meu caso. Então já vamos entrar nessa questão, certo? Eu me apaixonei durante a graduação sobre a questão da tecnologia e da inovação. Eu me apaixonei pelo Schumpeter. Eu me apaixonei por um pesquisador, por um homem que escreveu um livro. Eu me apaixonei por um cientista, pesquisador, economista austríaco, certo? Que publicou na década de 50 livros sobre os ciclos econômicos, sobre o desenvolvimento econômico, trazendo pela primeira vez no mundo o papel da tecnologia e da inovação na economia. E por que era tão importante o impacto da tecnologia e da inovação na produtividade do desenvolvimento econômico no mundo. E eu fiquei maravilhada enquanto estudante de graduação, e eu tive certeza de que era aquele caminho e aprofundar aquele conhecimento que eu ficaria feliz na minha trajetória profissional. E assim eu continuei, certo? E tentei, certo, mais ou menos trilhar por aí. Naquela época, nós estamos falando do início dos anos 80, isso era algo absolutamente exótico na área de economia. Absolutamente exótico. 99% dos nossos colegas estavam no mundo financeiro ou no mundo corporativo, né? Imagina se algum economista vai ficar interessado sobre questões de tecnologia, não tinha ninguém, não tinha diálogo dentro da nossa área. Exatamente por isso, e muito menos cursos de formação de pós-graduação para você se especializar nessa trajetória. Obviamente que a única solução seria estudar no exterior. E nesse particular eu tive a felicidade de encontrar um grande professor francês quando eu estava fazendo mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, já voltada para a questão de tecnologia. Eu encontrei com um professor que veio dar um curso de verão nessa universidade e era um grande especialista mundial na área de inovação e tecnologia, né, chamado Benjamin Conriat, famosésimo na época, que estava fazendo estudos sobre o impacto tecnológico nas organizações e nas economias mundiais. E eu, singelamente, certo, com 23 anos de idade, fui perguntar para ele se ele poderia me orientar na França sobre estudos dessa natureza, e ele me acolheu generosamente. Um ano depois,
eu estava estudando com ele, certo? Em Paris. Não tinha outra alternativa. No Brasil, na época, você jamais conseguiria fazer estudos dessa natureza. Hoje, felizmente, as nossas universidades, nós temos vários cursos de uma diversidade enorme, né? Nós podemos fazer cursos de pós-graduação nessa e outras diversas áreas de economia no Brasil. Mesmo assim, hoje, mais do que nunca, exatamente por conta da globalização, por conta dos desafios do mercado de trabalho, etc., nós, economistas, tanto quanto qualquer outro de qualquer profissão, precisamos necessariamente estar atualizados e sempre fazendo cursos fora do país, de curta, média e longa duração. Portanto, né, da mesma forma que nós, economistas, estamos a todo momento trabalhando para que a economia brasileira seja cada vez mais aberta, com responsabilidade, lógico, se abra para o mundo, da mesma forma os profissionais de economia também precisam periodicamente se atualizar em formações, cursos, estágios, etc. no exterior. E hoje, vocês jovens que estão fazendo economia têm uma facilidade enorme para isso, né? Tem todos os programas de graduação sanduíche, tem os intercâmbios, enfim, tem possibilidades enormes de estudar no exterior e isso é absolutamente essencial, independentemente da atuação no mercado de trabalho, certo? Independente de onde estão atuando no mercado de trabalho. Portanto, ao longo do tempo, essa formação e atualização no exterior será essencial. E, por último, eu sei que eu tenho 1 minuto, né? Além da questão da tecnologia, além da questão da inovação, é natural que o economista, quando entra nessa área de tecnologia e inovação, e eu continuei trilhando esse caminho, depois de algum tempo, principalmente agora, depois dos 10 anos, é natural que este conhecimento ele se desdobre, certo? Ele transborde para as questões novas que nos são colocadas hoje pela economia criativa. A economia criativa, hoje no mundo, e cada vez mais o será no Brasil, são os setores econômicos de mais alto valor agregado no setor de serviços e que realmente vão impactar a velha economia que está gradualmente cedendo espaço para a economia do alto valor agregado e que a economia criativa, do audiovisual, da moda, certo? Do artesanato, da arquitetura e do design, etc., são os setores econômicos de mais alto valor agregado. E aí, vocês, certo? Que já estão se formando hoje, tem hoje uma janela de oportunidades na área de economia criativa enorme. Enorme. Mercado de trabalho maravilhoso. Não só de trabalho, quanto assalariado, dentro da lógica da velha economia. Muito mais dentro da lógica da nova economia, junto com as novas startups, porque os economistas da nova geração têm um papel essencial ao lado dos empreendedores das startups, junto com as empresas, dentro dos coworks e dentro dos projetos de grande impacto da nova economia e da economia criativa, que estão e vão ser cada vez mais criados dentro das cidades. Eu sei que Porto Alegre, por exemplo, tem um projeto que está sendo desenhado aqui próximo dessa região que nós estamos, que se chama Aliança Inovadora. É isso? Que tem uma parceria das universidades, etc. É isso? Então, são projetos, né, estruturantes dessa natureza que vão cada vez mais demandar, certo, a atuação dos economistas do futuro. E vocês têm uma oportunidade muito grande de estar como protagonistas desses novos empreendimentos da nova economia.
Olhem para frente, certo? É aí que vocês vão encontrar as suas oportunidades. Muito obrigada. Eu fiz também um breve resumo para depois nós fazermos a nossa tabela, e também nós temos a importância de valorizar os nossos gurus, né? Ter consciência na amplitude que a profissão do economista tem, trabalhar no que se tem paixão, até porque o mercado muda, né? De repente a gente pode estar numa coisa, hoje pode não ser muito valorizado, daqui a 2, 3 anos pode ser, apostar no que se gosta e se fazer bem feito no que se gosta, ter abertura para as possibilidades de estudos no exterior e estar atentos à importância da economia criativa e do crescimento dela, né? Que de certa forma também se conecta com o que o Alexandre falou inicialmente. Também eu destacaria aqui como ponto, mais um trend topics aqui, é o blogs. O blogs também é meu, né? Eu gosto muito do blogs, todos nós, e então também fica como dica para as pessoas que estão no auditório, além de sempre tomarem um café com o blogs, ele paga. O blogs, para quem não sabe, é o nosso João Moedo dos Pampas, então, inclusive, não nessa, não vai dar mais tempo, mas na próxima nós vamos lançá-lo a candidata ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. Um sinal de positivo ali para todo mundo que chegou, eu queria agora convidar o Jair Eduardo Barros Alvarez para compartilhar conosco a sua experiência. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Corecom pela oportunidade. Oportunidade também estar aqui dividindo esse painel com os colegas, especialmente o André, que é colega de turno, em 20 anos atrás, em turno juntos na faculdade, junto com a Patrícia. É bom ver a nossa turma de amigos, todos economistas bem encaminhados na profissão. É gratificante poder, qualquer um da turma poderia estar aqui falando para vocês, que seria muito, a gente teve a sorte de ter uma turma muito boa mesmo. E falar um pouco de mim, minha carreira, eu tive um caminho um pouco diferente dos colegas aqui. Eu comecei aos 16 anos no McDonald's, e depois entrei como office boy no Sebrae. Nesse meio tempo eu acabei entrando na faculdade de economia. Acabei trabalhando e estudando a faculdade inteira. Mas uma coisa que eu sempre aprendi desde cedo na minha carreira, lá dentro do Sebrae principalmente, era ter foco naquilo que eu queria, sabe? Então, acho que aqui a primeira dica tenham em mente o projeto que vocês querem perseguir na carreira e tracem esses planos e vão em frente com perseverança. Tenham dedicação naquilo que vocês querem, estudem, trabalhem, façam com dedicação aquilo. Depois disso, eu me formei, fiz meu mestrado. Ao longo do meu mestrado eu conheci um colega que trabalhava na RGE. Ele assumiu um desafio lá na RGE e convidou para ele trabalhar com ele. Entrei lá na RGE na época, na área de regulação, nem sabia o que era isso. Apesar de a gente ver na academia a questão do problema agente principal, teoria dos jogos, tudo mais, teoria marginalista, nem todo mundo, para todos. Aqui a tarifa de energia é formada por custo marginal, então teoria marginalista na veia aqui, e não fazia a mínima ideia disso, mas acabei me apaixonando pelo assunto, e em cima disso acabei traçando minha trajetória, 13 anos já no setor, e pegando aqui a dica do Alexandre, é fundamental essa área numa empresa de energia, é o centro nervoso de uma empresa de energia, é ali que as decisões são tomadas. Então, seguindo aquela linha de estar sempre focado naquilo que eu queria para a minha carreira, eu me dediquei nisso e sempre tive muito claro onde queria chegar, e o ponto aqui eu sempre estava onde a decisão estava sendo tomada. Os pontos importantes, o processo importante que a empresa precisava tomar a decisão, eu estava lá para ajudar no processo de decisão. E hoje a gente vê o setor elétrico está em ebulição, muita discussão, muita mudança, muita fusão e aquisição, e boa parte desse processo eu estou envolvido, muita discussão aí
do marco regulatório do setor. Lá dentro da empresa, até parece meio estranho, mas a área que mais inova é a minha área, porque a regulação ela é o centro de tudo lá. Nada acontece no setor de energia se a regulação não estiver dando alicerce para que seja introduzida uma nova tecnologia ou algo assim. A gente está passando pela quarta revolução industrial, então, por meio do setor elétrico. A gente está com novas tecnologias, geração distribuída, redes inteligentes, o mundo inteiro está discutindo isso, como cobrar isso, como fazer novos serviços em cima disso. Então, e a gente está discutindo isso dia a dia, é a nossa missão ali, como preparar a empresa. Então, acho que aqui o ponto principal é antecipem tendências. Acho que o economista ele tem uma formação que é diferenciada do mercado, que é a visão estratégica e a capacidade de analisar cenários e a capacidade de antecipar tendências. E eu tenho, infelizmente, eu tenho visto que tem se perdido um pouco do que eu tenho visto dos profissionais que estão vindo, estão perdendo um pouco dessa visão de antecipar esses cenários, antecipar essas tendências e fazer a leitura de cenários, ver como que isso pode mudar a vida de uma empresa e como que isso pode mudar a vida até das pessoas, sabe? Então, usem isso, aproveitem isso. A economia acho que é a única formação que dá essa capacidade, pela formação que a gente tem, pelas disciplinas que a gente tem na academia. Então, aproveitem isso, façam uso disso. Isso é um diferencial estratégico, porque a gente fala aqui em gestão de pessoas que tem hoje, que eles falam do chá, que é o conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento é o saber, habilidade é o saber fazer. Isso, como já falaram aqui o Alexandre e o André, agindo todo mundo, hoje em dia, isso é fácil de adquirir. A gente adquire isso por meio de cursos, por meio da internet. Isso ajuda a abrir as portas das empresas, do mercado de trabalho, mas não é isso que sustenta e não é isso que é o diferencial. O que é o diferencial é a atitude. E cada vez mais o que a inteligência relacional que os profissionais têm, é isso que é a capacidade de diferenciar, pelo menos na minha experiência, de diferenciar as pessoas no mercado de trabalho. Então é como você se relaciona, como que você lida com as dificuldades. Uma palavra que está muito na moda é resiliência, é a capacidade de você levar uma chapuletada, se reerguer e seguir em frente. Isso às vezes pode ser num processo de seleção que não deu certo, pode ser de repente num desligamento, mas às vezes é no meio de uma reunião, quando você está numa reunião com, no meu caso, lá com um dos principais executivos desse país, que é o Wilson, ele de vez em quando dava uma chapuletada na gente lá, aí você tinha que se recompor, vida que segue. E esse é outro ponto importante, saber lidar com executivos. Lidar com executivos é diferente, eles pensam diferente, eles pensam de forma mais rápida, eles não têm tempo para desperdiçar, então a capacidade de comunicação, que o Alexandre já falou, é fundamental, tem que ser objetivo, tem que ser direto, tem que ser assertivo, então sempre também desenvolva essas habilidades, porque isso vai fazer a diferença de vocês no mercado de trabalho. O outro ponto importante é não esmoreçam, os tropeços virão, muitos, por sinal, a vida nunca é só, tem um ditado que fala, né, o povo só vê a pinga que a gente pega e nunca vê os tropeços que a gente leva. Então realmente fiquem firmes, não desmoreçam, tenham resiliência. E por fim, aqui para fechar minha fala, não tenham pressa de subir na carreira, sabe? Curtam cada momento da sua carreira. Às vezes a pressa de subir na carreira faz a gente colocar os carros na frente dos bois, e isso pode fazer atropelar e passar algumas etapas que seriam importantes passar. Dê tempo para ter experiência é fundamental, vai dar capacidade para vocês saberem lidar melhor com algumas situações que não vão pegar vocês de surpresa. Observe muito que as pessoas mais experientes, como que elas agem, como que elas atuam, por mais que vai ter características dessas pessoas que vão
criar repulsa, você vai ficar bravo com a pessoa, lá vai xingar, no fim do dia vai xingar a pessoa, mas tente absorver o que ela tem